Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai estar falando aí talvez de um dos assuntos mais polêmicos quando a gente fala de testes, que acaba aí atrapalhando, impactando, incomodando todo mundo daquele projeto, daquele produto. Eu estou falando aí dos famosos flake tests. Para quem aí não está familiarizado com esse termo, basicamente flake test é um teste que algumas vezes ele executa com sucesso e algumas vezes ele executa com a falha, porém com um detalhe importante, né, que não houveram alterações aí nem no código, nem no sistema, nem no ambiente. Eles simplesmente falham às vezes e às vezes eles passam. E isso acaba aí gerando vários problemas. Eu diria que talvez o principal problema que isso acarreta, o que é? É a perda de confiança. E isso é um problema muito grande, porque se nós não confiamos nos testes, a gente acaba aí perdendo a essência do porquê o teste existe, do porquê o teste executa. E ele existe justamente para a gente ter confiança naquele produto. Né? E com os flake tests acabam impactando isso de uma forma muito grande. Beleza? E eu diria, né, a gente sabe que eu diria que um número aceitável aí de flake tests seria algo em torno de 1%, né? Mas a gente sabe aí que na maioria dos casos nós temos números bem maiores que isso. Legal? Então, eu acho que é unanimidade, né, que todo mundo aí não gosta deles e é impactado por eles. Mas aí vem a grande questão, né? Como eu faço para resolver esse problema? E eu diria que primeiro, para resolver esse problema, a gente precisa saber o que causa esse problema principalmente. Beleza? Então, eu vou estar comentando aí algumas possíveis causas e eu vou estar falando a principal delas, que nem sou eu que estou falando, tá? Foram feitos aí alguns estudos aí em uma base grande de commits, enfim, e uma dessas causas é responsável por mais de 70% dos flake tests. De uma forma geral, né? A gente sabe que aí existem características de produtos, tecnologias, tal, mas de uma forma geral, uma causa responsável aí por mais de 70% dos flake tests. Beleza? Mas fiquem comigo que é até o final do vídeo, porque antes eu vou estar falando aí das outras causas também, ok? Só que a última é a principal e eu vou estar aí mostrando para vocês como resolver essa principal causa. Beleza? Bom, primeiro ponto, né, que vocês devem estar pensando, nossa, mas isso não faz sentido, né? São testes end-to-end ou, né, testes de user interface normalmente, principalmente quando a gente está falando de aplicações web. Por quê? São testes grandes, ok? São testes que naturalmente eles aí acabam usando, impactando em várias coisas. E a probabilidade de um teste desse tipo, né, ser um flake test é muito maior, beleza? Só que isso eu nem vou colocar aqui porque eu nem considero exatamente problema. Só que se a gente levar, né, se a gente seguir a pirâmide de teste à risca, vocês vão ver que os testes end-to-end, né, os testes de user interface, eles deveriam ser o menor número de testes do seu sistema. Beleza? Então tenham isso em mente. Quanto mais testes end-to-end, maior a probabilidade de eu ter aí testes flake. Beleza? Legal. Outro ponto, problemas de lógica. Eu acho que não é nenhum segredo, mas simplesmente podem existir erros de lógica no nosso código de teste automatizado e aí ele precisa ser corrigido. Erros de lógica existem tanto no programa em si, no software em si, quanto também nos testes automatizados. Eu diria que é a forma mais fácil de resolver de todos as causas, né? Todos os causadores de flake tests, com problemas de lógica, beleza? Outro ponto que eu sempre pego bastante no pé, né, é dependência entre testes. Nós não deveríamos ter dependência de testes. Nós não deveríamos ter dependências de ambiente, que aí ele já é até um pouco ligado a uma das outras causas, que são interferências externas.
Beleza? Só deixa eu colocar aqui só para deixar registrado, né? Primeiro a gente está falando sobre problemas de lógica, legal. E segundo, a gente está falando aí da dependência de teste. Ou seja, eu nenhum, né? Quer dizer, nenhum é muito forte, né? Mas de forma geral, eu não preciso, eu não deveria precisar executar um teste para depois eu executar um outro teste, ok? Cada teste ele deve ser executado de forma independente, ok? Eu não preciso executar nenhum teste, eu posso ter executado todos os testes, eu tenho que conseguir executar cada um teste separado e todos devem passar. Então eu não posso fazer uma ligação proposital entre um ou mais testes, porque isso causa dependência entre eles e com certeza aí é um dos principais causadores de flake. Quem nunca passou por um caso assim, vou executar minha suite de teste e está passando com sucesso. Só que se eu executar meu teste de forma individual, ele vai falhar. Por quê? Provavelmente é uma dependência de teste. Legal? Beleza. Outro ponto, falha de ferramenta. Né? Aqui, quando eu digo falha de ferramenta, eu digo que é falha de fato. Né? Porque, vou imaginar, eu estou utilizando uma ferramenta de mercado, sei lá, Test Complete. Eu estou usando aí um framework, sei lá, Cypress, Playwright. Eles liberam versões aí constantemente, ok? E essas versões tem muitos bugs que foram corrigidos nessas versões. Então, é natural, sim, ter problemas de testes flake, porque justamente ter aí bugs nessas ferramentas, nossos frameworks de testes automatizados. Então, é possível. Legal? Outro ponto, interferência externa, né, que eu até coloquei aí, queria fazer essa ligação com problemas de lógica, né? Desculpa, com dependência de teste, né? Mas seriam meio que dependências com o ambiente, com qualquer outro fator externo, mas eu diria interferências externas. Legal? Por exemplo, eu ligar meu teste a uma data específica, eu ligar meu teste a um ambiente específico. Isso até não é um problema, né? Se eu ligar meu teste a um ambiente específico, isso até é normal, ok? Mas isso não pode gerar um teste flake por causa disso, né? Então eu deveria deixar o meu teste, eu não diria mais genérico, né? Mas ele não deveria ter de fato tanta dependência com outras coisas. Com o idioma, por exemplo, o idioma de onde que está sendo executado, da resolução do monitor, por exemplo, né? Então são aí possíveis interferências externas que podem estar causando testes flake no meu ambiente. Legal? Outro ponto é problemas no seletor DOM. Esse também aí é responsável por poucos casos de flake, né? Eu diria ali 1%, 2% do total, né? Eles vão estar ligados a esses problemas no seletor DOM. Beleza? Mas também não quero aí estender muito o vídeo. Vamos agora ao principal causador de teste flake, que o que é condições de corrida. O que seriam essas condições de corrida? Bom, a gente sabe aí quando a gente abre uma página web, né? A gente tem vários processos assíncronos ocorrendo. Tem muitas coisas que ocorrem aí na minha página web, ok? Isso normalmente está muito ligado às ações que o usuário está fazendo, né? Por exemplo, muitas vezes até tempo de resposta, velocidade de conexão, enfim, várias coisas relacionadas, né? Então, como está acontecendo muita coisa aí, a gente enfrenta problemas de condições de corrida, geralmente aí em aplicações web, ok? E aí o que acontece, né? Eu tentar simplificar isso. O que acontece é que eu vou estar tentando aí manipular, vou estar tentando selecionar alguma coisa, certo? Outros recursos antes da minha página ter chego a um estado de pronto, a um estado que a página deveria chegar, ok? O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa aí esperar pelos elementos certos,
ok? E como, né, uma das coisas que a gente não recomenda fazer, o que, que é? Colocar nos famosos waits, né? A gente colocar timers dentro do meu teste, né? Timer de 5, 10 segundos. E vocês podem fazer esse teste, tá? No teste Flake, se você colocar timers espalhados por todo o teste, possivelmente o teste ele não será mais flake. Só que a gente vai tá embutindo um outro problema aí dentro, a duração do teste, né? E isso é totalmente errado, né? Eu colocar timers, temporizadores de forma proposital dentro do meu teste. Isso não é a solução. A solução é eu saber qual elemento ou quais elementos ou qual estado, né, na página web que ela precisa chegar para aí sim eu fazer determinada validação. Ok? Vocês entendem que é uma situação muito mais simples? Então, e olha só que número interessante também, né? Algumas pesquisas que são feitas. Essas condições de corrida, né, elas são resolvidas em 66% desses casos, eles são resolvidos com uma adição de tempo de espera, que justamente são os timers. Ou seja, a maioria dessas condições de corrida são resolvidas com timers, só que a gente não deveria resolver isso dessa forma. A gente tem que resolver escolhendo aí os elementos corretos que devem ser exibidos na página. E tendo esses elementos aí corretos num estado que eu preciso, que eu de fato estou aguardando, aí sim eu preciso fazer, devo fazer a validação somente depois disso, ok? E olha só que número é interessante, né? Também nesses estudos, eu até vou estar deixando aí depois o artigo completo. 74% dos flake tests eles são causados aí justamente por essas condições de corrida. Ou seja, se a gente simplesmente ter um carinho adicional, né, pensando aí em esperar os elementos corretos serem carregados na página, a página estar num estado correto, eu resolvo aí 74% dos meus flake tests. Com essa simples dica, ok? Então, essa é a principal dica, né? Sempre aí quando tem timers, evitem usar timers, mas sim tentem entender como a página de vocês funciona, como é que o software, né, principalmente páginas web funcionam, para vocês saberem em qual estado que ele deve estar, quais elementos devem estar na página e aguardem esses elementos serem carregados, ok? E aí sim façam a validação que precisa ser feita. Com certeza aí vocês vão estar reduzindo aí em muito os flake tests de uma forma extremamente fácil. Beleza? Então seria isso. Espero que tenham gostado aí. E aguardo vocês no próximo vídeo.